Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Business e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é uma amiga minha, mas que atua num segmento que cresceu ao longo do tempo. Nos últimos 2 anos parou em função da pandemia, mas ela de experiência tem quase 60 anos no ramo hoteleiro e de turismo. Hoje nós vamos entrevistar a presidente da FAMPESC, Rose Dedekind. Rose, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite de participar, né? Sempre uma honra trocar ideias, experiências com os amigos. Obrigada. Obrigado. Rose, eu vou iniciar para aquele que não conhece, porque o teu nome é extremamente peculiar. Eu queria entender de onde que vem o teu sobrenome, para a gente poder começar a construção de conhecer a Rose, para depois passar para a empresária Rose. Bom, nos estudos que a gente fez agora com a internet, antigamente a gente não achava ninguém, né? Meu marido era o único dele no Brasil, então hoje eu e meus filhos somos, e eu sou muito investigativa, acabei descobrindo que ele vem da parte norte da Alemanha, também na parte da Islândia, Finlândia, Noruega, então é mais nórdico, né? Existem os boatos que é um apelido de Dietrich, pequeno Dietrich, então Dedekind, que Kind é criança, mas nada é comprovado, né? A gente só fica orgulhoso que tem um matemático famoso que tem o mesmo sobrenome, mas hoje com a internet tem vários Dedekinds amigos no Facebook espalhados pelo mundo. Mas no Brasil nós somos só nós 6. Para vocês perceberem, o avô tinha hotel, os pais tiveram um hotel, ela teve um hotel. Então começou desde pequena essa história, né? Sim, meu avô veio da Alemanha por parte do meu pai e se instalou em Joaçaba, Luzerna, e lá ele instalou, que está até hoje lá com os filhos do meu primo, né, que é o Hotel do Comércio. Então lá em 1922 que eles vieram para o Brasil e dali para frente ficou com a família, até hoje está, mas com meus primos, né? E aí meu pai foi para a guerra, voltou para o Brasil, conheceu minha mãe, casou, e eles, para começar a vida, né? Porque meu pai ficou até 1950 na Alemanha, depois da guerra, porque ele estava no Brasil, foi para lá, porque meu avô queria voltar para a Alemanha, ele mandou os filhos para ver a fazenda, porque os judeus queriam trocar aqui pelo hotel, e meu pai chegou lá, como era alemão, foi pego para lutar, lutou toda a guerra, ficou preso na África, e quando acabou a guerra, ele ficou do lado de cá, para nossa sorte, para minha sorte. E aí meu pai voltou, os pais já tinham morrido, todo mundo achava, porque era difícil a comunicação, e meu pai conheceu minha mãe, e aí eles casaram, e a família da minha mãe também tinha uma tia que tinha um hotel em Balneário Camboriú. Então eles casaram em 1958 e arrendaram o hotel da tia da minha mãe e trabalharam lá por 3 anos, e em 3 anos, como era boa época, eu sempre dizia para eles, eles conseguiram dinheiro para comprar um terreno, construir um posto de gasolina, um hotel em União da Vitória, onde eu nasci. E aí de União da Vitória, um hotel, posto de gasolina, eu não queria muito cuidar dos negócios da família, queria escapar, eu vim para Joinville fazer educação física, já no primeiro ano da faculdade conheci meu marido, que era hoteleiro. Então acabei, e agora até dezembro deste ano passado, de 2021, trabalhei na área hoteleira, né? Então... Muito, 58 anos. Sim, o hotel era do avô do meu marido, né? Foi 58 anos, e eu casei em 1982, né? Daí a gente tinha uma outra empresa. Nos últimos 17 anos eu estava direto dentro do hotel, né? Antes era só assim esporadicamente, mas nos últimos 17 a gente estava lá. Passamos essa pandemia nesses últimos 2 anos e foi muito bom de ver que a gente tinha uma estrutura muito bem centrada, apesar de a gente ter que pegar dinheiro, porque em toda a história de 58 anos do hotel, nós nunca ficamos muito tempo fechados, como a gente ficou na pandemia. Sim. Em 1983, a gente tinha um cinema do lado do hotel, pegou fogo nesse cinema e queimou metade do hotel. Entendi. Em 2 dias, a gente colocou o hotel para rodar e estávamos com hóspedes de novo. Depois de metade, né? E nessa advindo da pandemia aí, nós ficamos quase 45 dias sem poder receber novos hóspedes, né? Acabamos ficando com um hóspede dentro do hotel, sem poder fechar, porque era um morador, eu não tinha nem para onde mandar.
com toda a equipe trabalhando, né, para nada. Mas foi um aprendizado, sobrevivemos, saímos bem, a pandemia nos mudou um pouco também o turismo na região de Joinville, né? Porque as pessoas cansaram de Joinville, sempre foi muito como Tubarão, de segunda a quinta, muito negócio, menos turismo. Mas ali por setembro de 2020, as pessoas cansaram de ficar em casa e começaram a procurar os hotéis. Então, até março de 2021, a gente estava bombando, não mais como a vida toda a gente fez, que era durante a semana, e sim nos finais de semana, né? Daí veio a terceira, quarta onda, daí deu uma arrefecida, mas foi bem. E nós vendemos, porque a gente, no caso, nos herdeiros, né? Minha cunhada, meu cunhado, e meus filhos, nenhum deles optou por cuidar do hotel. Cada um seguiu uma profissão, né? Então, nós, como família, também não quisemos impor essa herança, né? Apesar que é muito glamuroso ser hoteleiro, a gente decidiu deixar. Eles não quiseram, todos se emocionaram por vender, mas foi a melhor opção. Então, nos últimos 15 anos, o hotel estava à venda já. E aí, agora, no ano passado, apareceu uma oportunidade de a gente vender. E dia 23 de dezembro, nós encerramos essa linda história que começou lá com o avô do meu marido. Esse é um negócio só, né? Tem outros negócios que ela atua. Esse é somente um negócio hoteleiro e até porque a gente entender, como tu falasse 50 anos, 40 anos, esse segmento mudou muito ao longo do tempo, né? Sim. Vamos dar o exemplo que eu estava até conversando contigo em off. Em determinado momento as pessoas não queriam mais carpê nos hotéis, tinha que retirar todo o carpê e colocar piso. Depois vieram os ar-condicionados, depois veio a internet. Então o hotel está sempre numa constante mudança, né? Mudou muito lá do início até agora, desde a alimentação e tudo mais, né, Sim, Rose? imagina que quando o hotel, até na década de 80, 90, era aquela telefonista que tinha aqueles cabinhos que a gente vê em filme e dá risada, né? Então, assim, a gente tinha uma pessoa que do quarto você tinha que pedir a ligação para completar por uma telefonista, porque era tudo cobrado, era tudo isso. Tinha serviço de quarto, tinha 2 recepcionistas esperando para o carregador de mala, bagageiro, né? Para ir buscar a tua mala. Isso mudou tudo, né? Hoje a gente, dificilmente nós, assim, né? Mas seres normais, temos quem carregue nossa mala. Nós mesmos levamos a mala, a gente hoje tem o nosso telefone aqui, então essas adequações elas são caras, além da legislação, né? Como eu também estava te falando em off, depende da cidade que você está, cada mudança, seja a federal, estadual ou municipal, você tem que adequar o teu hotel, porque você está lidando com pessoas, né? Então, realmente, é um investimento bem alto, né? Você tem que ter investimento em pessoas, porque você está recebendo as pessoas para ficar na tua casa. Então, realmente... mas estar no hotel, todo dia você conhece uma pessoa nova, né? Então, por isso que eu sou tão falante, assim. Mas eu também acabei saindo de dentro do meu hotel, né? Eu sei que nós vamos chegar lá, e acabei... participando de várias coisas, justamente para acompanhar essas mudanças, né? Porque a gente tem outras maneiras de captar hóspedes. Você tem que ir para a feira, você tem que estar alinhado. Então, essas coisas todas. Mas é um investimento e é um negócio, que nem eu te falei, de 24 horas por dia, 365 ou 366 dias, né? Então, se dá um problema, numa virada de ano novo, que nem eu tive de 2020 para 2021, eu passei a virada do ano dentro da empresa, porque deu um temporal e alagou a cidade de Joinville, e alagou o hotel. Então, você tem que ir lá, né? Eu sou daquela que não posso deixar meu funcionário lidar com isso, porque a gente está com a casa com o hóspede tem que, quando descer de manhã, tem que estar organizado, né? Bastante. E ela participa mesmo, tá? Ela participou do Conselho Municipal de Turismo, Convention Bureau, trabalhou também na parte de conselho da FAMPESC. Então, você começou a construir olhando, digamos assim, o teu negócio, mas começou a chegar e verificar um veio no associativismo. E aí, falando para o pessoal que está em casa, a Rose foi presidente da Jorpem, que eu acho ainda até hoje considerada a maior associação da América Latina, com mais de 2.600 associados. Então,
comandar todos esses empresários, que empresário, né, é ligeiro, e ter uma associação olhando o teu negócio, mas tendo que olhar o associativismo, como é que foi para ti essa transição? Assim, né? Em algum momento, a gente tem, né, sindicato, a gente tem convênio bureau, Conselho Municipal de Turismo, alguém da empresa tem que começar. Como ninguém gostava, Rose, vai você, né? Vai você. E aí comecei a participar dessas coisas, e a gente começa a perceber a necessidade de estar junto. Né? Sim. Porque a gente acha a maioria assim, mas eu vou lá, vou sentar do lado de outro hoteleiro, ele é meu concorrente. Quando a gente muda essa visão, né, isso eu sempre falo nos meus discursos, né, você não está do lado de é uma pessoa igual a você, que você pode dividir, que você às vezes pode receber uma solução que ele achou antes de você. Então isso me levou a começar a frequentar a reunião de convention bureau. E aí nós tínhamos lá no hotel uma pessoa que tinha um espaço que tinha um café. E era uma pessoa também muito envolvida com o turismo, a Conceição, e nós resolvemos, a nossa cidade é uma cidade industrial, uma cidade de negócios, e a gente, como receptivo turístico, sentia falta de muita coisa. E fizemos um café do turismo no café dela, dentro do meu hotel. E aí nós começamos acho que em 4 ou 6, 4 foi para 6, aí fomos convidando. No final nós já tínhamos prefeito assinando leis para dentro dali. E aí a JORPM, né, que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Joinville, como a AMP de Tubarão, né, só que lá tem outro nome, ela espertamente se infiltrou na nossa reunião e viu o movimento, né, porque nós começamos aquele café pequeno, que éramos só nós, a gente assinando lei dentro do meu hotel, então prefeito estando lá sancionando, né, a lei. E aí a JORPM veio para convidar para formar um núcleo de turismo dentro da JORPM. Que legal. Né? E aí nós achamos, e foi bom, porque aqueles que estavam ali, os cabeças, vamos por nós ali, a gente sabia que a gente fazia barulho, mas era uma coisa solta. A gente não tinha assim aquele guarda-chuva, que nem a gente fala, né? Alguém, uma associação mãe que dissesse assim, precisa carimbar, precisa assinar, a gente tem aqui CNPJ, a gente faz. E aí nós fomos para a JORPM e esses meus amigos dedocraticamente me indicaram para ser presidente do núcleo, isso foi em 2009, né? E aí eu fui presidente do núcleo, em 2010 eu comecei a frequentar as reuniões de diretoria. Em 2011, o Diogo Otero me convidou para fazer parte na parte de eventos, que era a minha área, né, uma coisa assim. No outro ano eu já passei a vice-presidente e em 2014 eu fui presidente. Nem eu esperava uma ascensão tão rápida, né, dentro da associação, entrando em meados de 2009, em 2014 ser presidente. E todos os cursos que eu fiz, eu não sou graduada em muita coisa, mas todos os cursos que eu fiz, nada como você ser uma presidente, como uma associação tão grande como a JORPM. MBA, qualquer coisa, porque o teu aprendizado é fantástico, né? E essa coisa de associatismo, eu sempre brinco que entra na veia. E aí eu já, mesmo antes de ser presidente, já participava da FAMPESC como ouvinte. Depois já entrei... Onde nos conhecemos, né? Nos conhecemos, Aí já entrei ali como diretora, e daí em 2017 a Alcides me convidou para ser vice-presidente. E o grande objetivo de tudo isso, depois disso, daí, então, estar na JORPM me levou a estar no Conselho Municipal de Turismo de Joinville, fui presidente do conselho, como associada do Convênio Bureau, também fui presidente, faço parte dos Convênios Bureau de Santa Catarina, então sempre, e mesmo eu tendo aposentado e selado ainda, mas continuo atuante, porque eu acho importante a gente se capacitar, né? A gente não sabe tudo, a gente acha que eu sou empresária há 60, né? 40 anos, 50 anos. Não. Todo dia a gente tem uma novidade, a gente tem uma legislação nova, a gente tem um desafio, e eu digo que eu
eu digo que a nossa empresa, né, o Hotel Colón Palace, passou bem, porque eu sou daquela rata de fazer qualquer coisa que te oferecem, assim, então, se é da minha área, eu vou fazer. E já no começo da pandemia, através do Sebrae, a gente fez algumas capacitações, eu fiz uma capacitação, eu ganhei ela, custava em torno de R$7.000 a capacitação, e eu ganhei. Mas eu estava assim, naquele agito da pandemia, dei para minha filha, que começou a empreender há pouco tempo, logo em seguida ganhei mais um. Eu falei, não, é para mim fazer. E foi uma coisa interessante. Então eu digo assim, mesmo com tudo isso, naquele momento eu percebi que eu tinha coisas que eu podia melhorar no meu negócio. Sem investir grandes dinheiros. Só de me preparar, de mudar, né? De abrir os olhos, de sair, pensar fora de ver meu negócio com outros olhos, né? Então, é isso que a gente, como associativo, com essa coisa de associativismo na veia, a gente quer levar para os empresários da necessidade de ele sair da sua empresa, de ele conhecer outras empresas, de ele sentar com outras pessoas, de ele aproveitar capacitações. A gente tem aí capacitações como o Mais Brasil, né? Que te mostra isso, e é gratuito, o governo está fazendo isso, porque há necessidade hoje do empresário brasileiro ser mais produtivo, né? de se enxergar, de estar mais no timing de mexer. E não é porque a gente tem uma empresa antiga que a gente não possa fazer. Só para você ter uma ideia, eu tinha uma coisa na prateleira de estoque como hotel que eu não divulgava muito, que é o mensalista. Sim. E aí, depois dessa visão lá, né, um cara lá da Califórnia, né, o que o cara da Califórnia vai me ensinar, né? Eu percebi que se eu ativasse o mensalista no meu hotel, eu teria minhas contas, uma parte das minhas contas garantidas, exatamente, pagas. E foi o que nós fizemos. A gente saiu de um mensalista para 12 mensalistas, né? Então, isso já te dá... Né? E era uma coisa que estava ali, mas a gente acabava divulgando a diária picotada. Sim. E não a diária integral, né? E com isso tudo leva a gente a ver as injustiças da legislação, e aí a gente entra naquela rodinha de rato, assim, a gente vai correndo sempre atrás, e então hoje, na presidência da federação, é sempre melhorar o ambiente, né? Então, diariamente, a gente fica atrás de notícias e brigando com o governo, mas também é muito importante do empresário, que a gente fala, não gosto de política. Eu não gosto de política, né? A gente daqui a pouco tem um encontro com o senador, né? Sim. Mas eu não sou ligada à política, eu não sou filiada a partido, mas a gente precisa dela. Sim. A gente precisa. E se a gente deixa passar, a gente perde, né? Tem aquele negócio do cavalo encilhado, nem sempre passa duas vezes, né? E eu acho que a gente precisa estar junto. Tem um empresário de Joinville que diz que a gente precisa fazer sombra na sala, né? E hoje as micro e pequenas empresas no país são a sombra na sala. Se a gente se unir, sim, cada vez mais... Então, a pandemia mostrou a alguns governantes de que a gente é muitos. Né? Foi quem segurou, né? Já estava segurando nas últimas, e agora segurou mais ainda. E começaram a aparecer algumas coisas beneficiando a micro e pequena empresa, que já deveria ter aparecido há muito tempo, né? Mas, assim, essa veia associativista, né? E agora, como eu vendi a empresa, mudei para o meu sítio, todo mundo fala, agora você vai largar. Não adianta, não larga. Por enquanto, não. Né? No futuro eu não vou dizer que não, mas quando a gente tem uma vitória, quando a gente aprova alguma coisa, quando a gente mostra a força, ver a força do empresário, né? Principalmente em Santa Catarina, que tem a veia empreendedora. Mas saindo agora para a presidência da FAMPESC, saiu da Jorpem, tinha lá um monte de associado, agora eu tenho que encarar o estado inteiro de Santa Catarina, e aí uma relação com vários entes públicos, né, para trabalhar esse contexto. Queria ver como é que foi isso, e agora já, porque assim, todos nós na FAMPESC buscamos uma bandeira, né? Com a pandemia, as nossas bandeiras até ficaram um pouco recuadas, não podemos... Mas nós temos aí o HELP, que está sendo, né, o Mais Brasil, que você citou. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco desse contexto
a tua entrada na gestão e olhar Santa Catarina como um todo, esse canhão, né? Bom, a saída, né, de ser presidente da JORPM, Joinville, maior cidade do estado, maior associação da América Latina, a vir para a federação. Aí muda um pouco, porque Dalmolin também já foi presidente, ali na associação você está no dia a dia, você tem associado. Na federação, a gente lida com as associações, né? Então a gente trabalha sob demanda. O associado demanda a associação que age no município ou na região, que aí quando passa a ser estadual, a gente pede que demande a federação, porque a federação tem a âmbito, e aí depois a gente tem uma confederação, mas muitas vezes a federação mesmo faz a ligação com Brasília. Às vezes teve semanas aí que eu ia toda semana, quase moradora de Brasília. Então agora, na federação, a âmbito estadual, a gente, como numa associação, a gente tem a disparidade, né? Então a gente tem associações fortíssimas, associações fortes, associações médias, associações que não se localizam porque não conseguem vender. Então esse é um desafio dentro do sistema de a gente conseguir levar para as associações coisas, benefícios aos associados dela, né? E aí a demanda é muito maior, porque a gente lida com várias leis, né? Estadualmente, quando o Estado resolve aumentar uma alíquota de ICM, nem sempre é a praia do presidente, mas aí a gente tem os advogados e tudo. Então hoje a gente tem reuniões com as outras federações, né? Onde a gente acaba discutindo, e com a pandemia, o governo estadual abriu um canal fantástico de conversa conosco, que é o Grupo Econômico, né? Então, muitas das decisões de que o governo tomou de fecha, não fecha, abre, não abre, as federações do estado de Santa Catarina estavam ali atuando, né? E mesmo na busca de insumos para a saúde, do que fazer. É uma coisa assim que às vezes é mais frustrante que ser presidente de uma associação, né? Porque às vezes a decisão ali na associação está mais na tua mão, né? E na federação às vezes é uma coisa assim que você precisa costurar muito, você precisa conversar, participar de muita reunião, mas no final a gente tem que ter alguém que faça isso, né? E que tenha essa boa ligação, junto com o Sebrae, junto com as outras federações, junto com o governo. Então hoje a pandemia deu uma acalmada, né? A gente está saindo, aí o governador vai tirar as máscaras, tudo, mas o que é que a gente vê? Que o governo está mantendo as reuniões do Grupo Econômico. Que bom. Porque ele percebeu da importância, né? Às vezes a gente tem assim umas falas um pouco mais ríspidas, mas a importância de estar junto com aquele que representa quem produz no estado de Santa Catarina, né? Porque o governo nem sempre sabe da real necessidade. E ouvindo as federações, quando a gente tem lá notícias das associações, a gente consegue situar. Então, muitas decisões agora... Então, agora a gente passou de semanalmente, né, que era crise, que era tudo, a gente a cada 15 dias continua se encontrando com o secretário da Fazenda, com o secretário da Agricultura, porque aí as federações todas trazem demanda, né? Então, às vezes não encosta um navio de fertilizante. Tá, mas o que a presidente da Federação das Micro... Tem sim, porque isso vai impactar no negócio do empresário de micro e pequena empresa. Sim. Se o navio não atracar e não descarregar o fertilizante num porto, a cadeia produtiva daquele produto todo vai. Então é uma coisa assim, mas é muito gostoso porque a gente acaba aprendendo. Eu gosto, né? Porque eu saio daquela minha zona de conforto e eu vou ter que estudar tudo que eu não queria estudar de jovem. Eu acabei tendo que, né? E a gente vai atrás de leis e dispositivos procurando se é constitucional, se não é. Então é assim, é uma demanda, né? E a gente tem um estado diferente, né, Dalmolin? A gente tem uma região litorânea um pouco mais desenvolvida, onde as empresas todas têm outro gabarito. Daí a gente tem algumas cidades pontuais no oeste, mas a gente tem muito a investir no estado de Santa Catarina. Quando a gente escuta números, que 99% das empresas são empresas de micro e pequenas empresas, né? Isso é a sombra na sala, né? Que a gente tanto precisa de mostrar cada vez mais para os governantes, de que a gente precisa de políticas públicas
para desenvolver cada vez mais. Então, essa semana eu participei do lançamento. Eu vou entrando nos assuntos, se quiser você me corta. Mas, assim, o governo lançou as compras, novo modelo de compras que o Estado vai fazer, né? E eu fico tão feliz de ver que isso é voltado para isso que a gente batalha todos esses anos, né? O reconhecimento da força da micro e pequena empresa. Então, eles lançaram e eles vão fatiar. Grandes lotes vão ser fatiados em lotes menores para a micro e pequena empresa conseguir fornecer para o Estado. Porque hoje a gente tem um Estado que está pagando, né? A gente tem que desmistificar um pouco. Isso é carta marcada, a licitação é carta, a compra do Estado já está tudo combinado, nem vou gastar meu tempo. Não, a gente tem acompanhado, hoje com os portais de transparência, os pregões, isso acabou muito, e hoje, com o Estado redondinho nas suas contas, ele está pagando muito bem. Só te interromper, esse é exatamente o exemplo do desce do mensalista. O empresário que conseguir vender para uma prefeitura municipal e vender para o Estado, ele já consegue ali absorver os custos dele mensal, e depois ele vender, né? Então ele consegue crescer nesse sentido. Então, essa ação do governo do Estado para a micro e pequena empresa das compras é excelente, né? E o mais eu achei, outra que eu achei fantástico, né? Algumas coisas, que eles vão anunciar um calendário. Porque às vezes se abre um pregão em um mês, o empresário de micro e pequena empresa não consigo nem pensar se ele consegue se adequar, se ele vai. Mas se ele sabe que daqui a 6 meses o governo vai comprar copo descartável, ou que seja roupa de cama para o hospital em não sei onde, né, no oeste. Essa é a fatia, não vai ser mais uma compra geral, vai ser regionalizada também. Entendi. Para poder estimular o empresário de micro e pequena empresa. A gente não tem gente de São Paulo, Paraná. Ainda vai se pensar numa legislação de restringir a participação do Estado, para estimular realmente as empresas catarinenses. Mas assim ele poder saber que daqui a 6 meses vai ter compra de lençol e ele pode se programar para ver custo, ver e tentar passar, né? E mais assim que o governo não quer só pregões. Ele quer contratos também com micro e pequenas empresas. Porque hoje só 31% das compras do governo do Estado tem fornecedores de MPE, de micro e pequena empresa. Eles querem que isso chegue a 50%. Aumentar. E aí a gente tem a parceria do Sebrae com a FAMPESC, e nós vamos levar isso para o Estado todo, né, para capacitar esse empresário, porque tem um rol de documentos que ele precisa. Então, habilitar esse empresário para conseguir, pelo menos, ter uma oportunidade de ter um novo negócio e, como você falou, ter o seu custo pago por uma venda a uma prefeitura, uma venda ao governo do Estado, né, e depois o resto dele já vai para a distribuição de lucros. Exatamente. Para dar o exemplo, né, de duas ações, né? Uma ação, vou falar específico aqui de Tubarão, no momento da pandemia, tivemos um problema com os cursos livres. E aí a Rose e a equipe conseguiram fazer a representatividade esses nossos associados junto do governo do Estado, abrindo um canal de conversa com o governo do Estado, porque o pessoal tinha uma portaria diferente da portaria das escolas normais e foi aberto um canal. O outro canal foi o Pronamp, né, que foi a FAMPESC que fez lá um rabisco, melhorou isso, foi para o federal e aí, em cima disso, o senador Jorginho Melo, trabalhando e a FAMPESC junto, criaram o Pronamp. Então, queria que tu falasse um pouco desse crédito para a gente. Vou começar com o Tubarão, né? Sim. A gente recebeu essa demanda, como eu disse, a federação, ela não tem associado direto, são as associações. Como a AMP de Tubarão foi acionada, né, por esses cursos livres, por todos esses empresários dessa área, acionaram aqui. E como a gente vinha nessa, como eu falei, toda semana no comitê econômico, nos reunindo com o secretário de saúde e tal, a gente conseguiu esse canal
para essa conversa e conseguiu mostrar, né? Porque é diferente uma escola normal de uma escola de curso livre, então que eles não podiam colocar tudo dentro da mesma caixa, que eles tinham que ter essa visão. Então foi muito bom, né? De ter essa demanda atendida, né? Porque nem todas, né? No segmento de eventos Conseguiram, né? a gente não conseguiu assim. Até há pouco tempo atrás ele era o bandido, né, da pandemia. Sem evento, a pandemia continuava crescendo e a gente não conseguia recuperar com distanciamento, muitas coisas acontecendo, mas tudo tem seu tempo. Graças a Deus a gente vai recuperar esses empresários, né, do segmento de eventos. Mas essa foi uma demanda muito pontual aqui, né? E a gente teve uma reunião aí que tinha acho que 170 pessoas, né, dos cursos livres, e ela foi atendida. Então realmente é esse o trabalho, né? Bem o exemplo do que né? Liga para um, fala com outro, leva para a reunião, abre um canal para aquele empresário levar a sua demanda, né? E no Pronamp, há muitos anos de que a gente sabe que o empresário de micro e pequena empresa tem dificuldade de acesso a crédito, né? Eu era uma pequena empresa, né? Então, se a gente queria crédito, eu tinha que dar... A gente tinha a garantia de um imóvel de 8 andares com... né? Quem que dá um patrimônio todo como garantia para pegar ali 100 mil, né? E é sempre muito difícil, e sempre dentro do nosso manifesto, né? A FAMPESC tem um livrinho, esse ano vai aparecer de novo, onde a gente tem lá as demandas, tal, e o acesso ao crédito sempre era. Já na primeira semana da pandemia, o senador, nós estávamos numa reunião de diretoria da FAMPESC, ainda era o Alcides, o presidente, e o senador Jorginho Melo falou assim, o que eu posso fazer para a micro e pequena empresa? E nós ali rapidamente rascunhamos de que se o governo subsidiasse os juros e emprestasse o dinheiro a juros baratos, ele ia ajudar os empresários de micro e pequena empresa. E isso se transformou no Pronamp, graças, né, ao trabalho, ao reconhecimento do Jorginho pela importância da micro e pequena empresa. A gente precisa de mais políticos assim, né? Eu já vou dizer já aqui, porque é uma demora sempre quando é alguma coisa. Mas então, voltando ao Pronamp, rodou como uma coisa emergencial, né? O Pronamp foi uma emergência ali para cobrir aquele começo de pandemia que ninguém sabia para que lado ia cair. Demorou um pouquinho para chegar, não chegou como a gente queria, mas começou. E aí ele se transformou num programa permanente. Isso. Como a agricultura tem o seu, agora a micro e pequena empresa tem. E a gente tem trabalhado para que a gente consiga ampliar cada vez mais e que cada vez mais empresários com maior facilidade tenham acesso ao Pronamp, né? Desmistificar. Hoje a gente escuta Caixa Econômica, vários bancos públicos que nunca nos ofereceram um centavo como empresário de micro e pequena empresa, oferecendo crédito para esse empresário. Então, essa é uma vitória, né, junto com o senador e com toda a bancada de Santa Catarina, de a gente ter isso aprovado e como programa de governo. Isso é muito importante, porque o banco ele vai acabar ganhando aquele cliente, né? Ele empresta um dinheiro, digamos, com um juro barato, mas de alguma forma depois o próprio empresário vai acabar trabalhando com o banco e adquirindo outros produtos. Então acho que isso aí, e na pandemia ajudou bastante, tirou muita gente que estava com sufoco. A gente tem aquelas restrições sempre de tanto documento com tanta coisa que precisa e que ficava travado. Mas de lá para cá agora também existe agora o HELP, né? Sim. Que é um programa de recuperação que tá rodando no Congresso Nacional. E eu queria que tu falasse um pouco disso, porque as votações estão aí acontecendo e a gente precisa entender, para aquele que está em casa também perceber a dificuldade que a necessidade que também dele buscar na associação a visualização de um negócio que está para todo mundo e que é importante, né, Rose? Também de autoria, né, do senador Jorginho Melo. Ele criou o HELP, porque muitos de nós ficamos endividados, né? Quem não teve acesso a crédito, ou já vinha capengando também, né? Sim. Alguns empresários, a crise estava ali, né? E depois parou. Como é que você, com uma empresa parada, sem cliente, sem poder fazer nada? Então, muitos de nós ficamos com o nome, os empresários ficaram devendo
para o do Simples, e aí então a gente precisa, para poder pegar o crédito, ter o nome limpo. Então foi criado o HELP. Então, procurem as associações, procurem se informar, procurem seu contador. Temos aí menos de 15 dias para a gente colocar, conseguir, né, financiar suas dívidas junto ao governo federal, para que você depois tenha acesso a crédito, né? Porque o crédito não vem se você está devendo. Então e não só acesso ao crédito, também, digamos, ser penalizado e acabar saindo de micro de pequena empresa. Sim. E às vezes indo para uma outra categoria de lucro presumido, lucro, né? Vai pagar mais impostos. Sim. Então quem já não estava pagando vai ter que pagar mais. Então essas coisas. É por isso que eu te digo que tudo é atropelado, né? O prazo de opção pelo Simples era dezembro, aí conseguiram prorrogar para dia 31 de março, mas o HELP só foi aprovado dia 10 de março, então ficaram aí 21 dias, tirando sábado e domingo, para você resolver. Então, essa negociação, quanto mais força nós tivermos, mais a gente consegue mostrar a nível de Congresso Nacional, né? Porque lá só funciona assim, só pressão, né? Lá, quando a gente está lá, e daí chega um monte de ônibus de alguma categoria, aí a gente vê como é que as coisas são pautadas. Então, a gente precisa estar mais junto. Precisa estar dentro da associação. Com o olhar mais perto. E as capacitações? A federação também pegou, nos últimos anos, aí, o Mais Brasil é um exemplo. Nós tivemos aí também parcerias aí com o Senac e outras entidades, né, para inovação. Então, queria que tu falasse um pouco das capacitações para os empresários. As capacitações, elas são muito características das associações, né? Cada associação tem um perfil de associado, né? Então, assim, como eu vim do núcleo de turismo lá atrás, hoje faço parte do núcleo cervejeiro, a associação, ela procura levar. Esse é um programa já fantástico, né? Que a gente tem a nível estadual, onde a gente leva capacitações, pode levar cursos, o Sebrae nos auxilia nisso. O Mais Brasil... mas a gente tem que estar atento e a gente pode ser demandado, né, Dalmolin? A gente pode achar que tem todos os cursos, mas a capacitação, ela é imprescindível para o crescimento do empresário de micro e pequena empresa. Então, assim, seja capacitação financeira, né? Porque nessa pandemia aí, né, pela abertura, nós tivemos agora uma abertura só nesse começo de ano de 36 mil micro e pequenas empresas, né? Essas 36 mil, essas pessoas não estavam preparadas para ser empresário. Para você ser empresário, você tem que saber que você tem que ter 2 bolsos, né? Você tem que ter o bolso da empresa e o bolso. Você não pode tirar o dinheiro para comprar o pão para a tua casa do caixa. Isso se chama educação financeira. Então, essas coisas básicas que deveriam nos ser ensinadas, né, na escola normal, né, que eu sou uma defensora de que os cursos, lá desde o comecinho, né, você tem que ter empreendedorismo, porque hoje você tem que mostrar o que é ser empregado e o que é ser empregador, empreendedor, né? E isso hoje nossas escolas tradicionais não ensinam. Se a gente conseguir colocar isso no currículo das escolas, a gente vai ter cidades melhores, país melhor, estado melhor, país melhor. Porque as pessoas vão entender se ela vai querer sair da escola para empreender, que tem um peso, né, de que a gente não fecha a porta e vai para casa e descansa, né? Às vezes está em casa, você está pensando que amanhã tem isso, aquilo para pagar. Então, ali, depois que você se forma, você tem que estar sendo preparado diariamente, né? E é isso que eu digo. Hoje, as pessoas falam novo normal. Eu falo, não, é um normal, né? É um normal. Ele é diferente. Quando a gente, há 2 anos atrás, nós mesmos da federação não fazíamos reuniões virtuais, porque as pessoas diziam que tinha de... Hoje, você resolve qualquer problema. Então, a diferença na administração, no dia a dia de muitos negócios, da tecnologia, do investimento, as redes sociais, né? Aproveitar bem, não ficar só vendo a vida do vizinho, mas aproveitar aquilo que tem. Existem cursos e capacitações, né, e que podem ser demandadas pelas associações, né? O Mais Brasil eu fiz,
Não fiz a última etapa porque vendi a empresa, não tinha mais como dar a resposta para eles, mas, de novo, você vê tua produtividade, vê se é aquilo, né? E às vezes ali dentro você vê que você tem uma deficiência em usar suas redes sociais, vamos supor, ou você não está atingindo, ou você está muito focado só num tipo de cliente, né? Ou como você embalar teu produto de uma maneira inteligente para entregar para o Esse mês é o mês das mulheres e você escreveu um artigo falando um pouco da mulher empreendedora. Só queria que tu pudesse fazer um relato, né, das mulheres empreendedoras de Santa Catarina e do Brasil, alguns números, a tua impressão sobre isso. A minha impressão, eu sendo empresária a vida toda, né? Então, eu vejo aqui que eu casei com 20 anos, fui mãe com 21 e ali eu já estava trabalhando e trabalhei minha vida toda. A gente tem uma dupla jornada, né? Depende do marido, do teu companheiro que você tem, se tem uma coisa mais suave ou não, mas ainda a responsabilidade recai à mulher, né? E hoje ela está cada vez mais saindo, né? Então a gente tem números grandiosos. A força, a garra dela, algumas por sobrevivência, por estarem sozinhas, por algum motivo, terem filhos ou não. Hoje a gente tem uma mudança. Me magoa ainda ver muita discriminação, né? No sentido de todo mundo fala, tu é a primeira mulher presidente de uma federação no estado de Santa Catarina. De um lado eu fico feliz, né? Não era uma coisa que não agrega a minha carreira, apesar de agregar, mas triste de ver a falta de reconhecimento. A gente tem muitas mulheres fortes, né? Mas ela também precisa participar. Ela precisa ser mais ativa, enfrentar. Então, assim, mas eu fico muito feliz de ver esse quadro mudando, né? Porque a mulher, desculpem os homens, mas ela tem um senso de organização, alguma coisa, e essa garra dela ter filho, família para cuidar, transforma ela numa empresária cada vez maior. Fico feliz quando vejo mulheres alcançando postos de grandes empresas, né? A gente é da micro, mas quando você vê uma CEO de um grande conglomerado de empresas, isso mostra aonde a gente pode chegar. E que a gente sempre se valorize, né? Porque se a gente não se valorizar, se a gente começar a se auto-minar, quem é que vai valorizar a gente? Então, assim, de novo, se prepare, saia, né? A gente tem uma força impressionante, porque a gente tem que se dividir em vários pedacinhos e a gente consegue dividir isso. São números assim. Hoje tem o Sebrae delas, né? A gente pode levar aí as empresárias para, de novo, né? Um lugar onde se junta núcleos de mulheres empreendedoras. Nunca participei, mas acho assim que quem tem esse dom de participar, você está ali, você está dividindo, de novo, né? Você olha para o teu lado, você divide as alegrias, às vezes você pega, né? Você pode pegar. Então procure se juntar, procure se capacitar e acredite em você mesmo. Bom, pessoal, eu conversei com a minha presidente, né? Agora a minha presidente, eu faço parte da diretoria da FAMPESC como diretor de inovação. Essa mulher que tem uma construção na área de turismo aí ao longo dos muitos anos, e tem como agente, e o que ela falou é verdade, o associativismo na veia. Uma frase que todos nós falamos, né, que juntos nós somos mais fortes. O empresário de micro e pequena empresa representa 99% desse grupo aí no país, e que precisa ter pessoas representando, pessoas interagindo e buscando soluções práticas para as empresas. Então, Rose, o meu agradecimento pelo teu trabalho, porque eu sei que não é fácil, e seja muito bem-vinda a nossa Tubarão aqui, que a gente está fazendo os eventos aí que você veio prestigiar, e gostaria que você desse a sua palavra final para aquele que está em casa, que quer entrar numa associação, que achou interessante buscar, que faça o fechamento da palavra da presidente. Eu agradeço ao meu diretor, né, Dalmolin, aí, mas Dalmolin já foi presidente aqui, ele sabe. É muito bom estar aqui de novo. Estive aqui no final do ano passado, mas agora para eventos. Procure, se junte, conheça a associação.
né? Vai lá, pelo menos não é gastar tempo, é investir. Isso eu sempre digo que você não, mas eu estou cansada, a reunião é de noite. Vai lá, invista, se capacite, cresça, se junte, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue às vezes resolver os problemas, né? Procure pessoas como a AMP de Tubarão, em Criciúma a gente tem, né? Eu sei que o programa aqui vai, a gente tem a AMP de Criciúma. Procure essas associações, se junte, se una, se capacite. Você vai contribuir e você vai ser capacitado, né? Só a rede de contatos. A rede de contatos é uma coisa fantástica. Assim, então levanta daí, vai lá, né? E vai. No começo você vai chorar, depois você vai dizer assim, né? Vai chorar teus problemas, mas você vai ver que você não está sozinho e que tem solução. Então eu agradeço mais uma vez por estar aqui em Tubarão. Parabéns à AMP de Tubarão pelo excelente trabalho que faz, né? E você, empresário, faça a sua parte, colabore aí com a gente para que a gente possa melhorar mais ainda o ambiente de negócios para você. Pessoal, falei com Rose Dedekind. Até a próxima, com mais um Conexão Business. Rose, muito obrigado.